Professor, diante disso, como separar o pesquisador do ser humano, como lidar emocionalmente com essas discussões, como isso afeta não só o seu dia a dia, mas imagino que de muitas pessoas que se direcionaram para essas temáticas. E qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo para que essa forma como não só o brasileiro, mas o setor público, municipal, a própria universidade possa compreender de maneira profunda, de maneira humana, todos os dilemas e dificuldades pelos quais esses indivíduos passam. E quando eu digo indivíduos, eu penso, claro, em homens, mas eu penso muito em mulheres, eu penso muito em crianças. E como essa aversão a esses indivíduos, no médio e longo prazo, podem, de alguma maneira, ser redirecionadas para, de fato, um movimento de acolhimento que seja genuíno e que não seja necessariamente calcado apenas numa legislação, numa norma ou numa regra que, se não cumprida, provocará alguma sanção. São duas coisas que eu gostaria de ouvir você em relação ao ser humano, Marielle, diante de todos esses eventos, e a sua perspectiva de médio e longo prazo, no sentido de encontrarmos caminhos mais férteis para essas discussões. Eu acho que não tem muito como separar o ser humano do pesquisador. Eu acho que nenhuma pesquisa é neutra, né? Essa ideia de neutralidade, ela já foi superada do meu ponto de vista, especialmente no campo das ciências humanas, né? Mas, especialmente no campo dos direitos humanos, e vocês perceberam, né, até pela minha trajetória, eu tenho trabalhado com essa temática praticamente desde o início da minha formação, em 1993, né? Então tem um tempo significativo lidando com isso, né? E aí eu vou apelar para a discussão dos direitos humanos de forma geral, para depois chegar na temática do refúgio de forma específica, né? A gente tem... eu percebo nas minhas pesquisas que a ampliação, os avanços no campo dos direitos humanos são avanços que fazem parte de um embate político, né? Que fazem parte de uma luta, de enfrentamentos, de demandas, de movimentos, né? Que conseguem, ou que pelo menos buscam, alcançar reconhecimento, né? E o vocabulário dos direitos humanos, ele se tornou um vocabulário potente, um vocabulário importante, né? Sempre que você tem algo que se transforma em importante, em potente, né? Quando você tem grupos que têm visões contrárias, restritas a respeito, de políticas, de normas que avançam no sentido de ampliar cada vez mais o público atingido, uma estratégia de questionar o próprio discurso, o próprio vocabulário, né? Então, os direitos humanos foram muito atacados, né? A gente escuta, os direitos dos humanos, esse pessoal dos direitos humanos só quer, garantir o direito do bandido, e nós estamos presos em casa,
né? E o bandido está aí solto. E ainda, né? A partir desse tipo de vocabulário, justificar a ampliação da violência, como se a violência fosse resolver o problema da violência. Não é com violência que a gente resolve o problema da violência. Acho que a violência gera cada vez mais violência, assim, sendo muito simplista até. Mas eu acho que às vezes a gente ser simples é bom. E aí, né, a gente observa estratégias cada vez mais restritivas, né? Então, se a gente está preocupado com violência, então quanto mais pessoas vulneráveis ingressar no nosso território, mais as chances dessas pessoas vulneráveis ampliarem a violência. Quer dizer, você tem alguns argumentos, algumas lógicas que podem até fazer algum sentido no senso comum, mas você não tem nenhuma evidência que comprova isso, né? Então, apesar de ser muito difícil, ou praticamente do meu ponto de vista impossível, você separar o pesquisador do ser humano, uma estratégia cada vez mais importante, especialmente nesse campo que tem sido tão questionado, tão tensionado, que é o campo dos direitos humanos, é você buscar evidências científicas para aquilo que você defende, né? E isso tem sido interessante porque tem sido um movimento também não só acadêmico, como tem essa busca de evidências para apoiar, para embasar políticas públicas, hoje têm sido buscadas no campo dos direitos humanos. Inclusive os setores públicos, assim, a ENAP, o governo federal recentemente criou uma rede de evidências em direitos humanos no próprio Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então eu vejo como algo auspicioso no seguinte sentido, né? Se você defende, por exemplo, que o acolhimento de imigrantes não é uma escola, o preparo de uma escola para acolher a diversidade dos migrantes internacionais, ela acaba promovendo um acolhimento a outras diversidades, inclusive da própria população brasileira. Ela acaba gerando políticas que buscam a mediação de conflitos de uma maneira não repressora, mas que se vale exatamente, por exemplo, do campo da educação, né, para a promoção de uma cultura da paz, por exemplo, né? Então, às vezes uma ação que é direcionada para a inclusão de um público específico, ela acaba reverberando de forma positiva em toda a comunidade daquela localidade. Quando você melhora, por exemplo, ou você busca uma abordagem humana para a inclusão dos migrantes, ou do atendimento migrante na saúde pública, isso acaba gerando uma melhoria para o serviço para a população brasileira também, né? E a exclusão do imigrante no serviço público, sei lá, no serviço de saúde, por exemplo, não vai gerar uma melhora do atendimento da saúde no serviço público, né? Uma das falácias no Brasil é de que o ingresso de imigrantes vai sobrecarregar os serviços públicos brasileiros. Ora, nós temos menos de 1% da população brasileira imigrante. E nós temos mais de 1% da população brasileira de emigrantes, de brasileiros que vão para o exterior. Então, como
Faz sentido para nós dizer que essa população, ela sobrecarrega o serviço público e, com isso, sugerir políticas restritivas ao ingresso de imigrantes no território nacional? Não faz o menor sentido, né? Como a gente consegue, por exemplo, estudos específicos, né? Eu estou preparando um material pela parceria da Cátedra com a Pró-Reitoria de Extensão, que está promovendo cursos de Educação em Direitos Humanos e Diversidades para educadores do ensino básico, né? E o curso mais recente, ele tá promovendo a troca de saberes sobre pequenas ações do cotidiano da escola que podem trazer benefícios para a comunidade escolar como um todo, né? E a gente e para isso eu tive que fazer algumas pesquisas sobre situações, né, de que o acolhimento tem sido pensado no currículo. E é interessante como que essa diversidade trazida pelos migrantes internacionais, quando bem aproveitada em sala de aula,